A todos. Bom dia. Com a alegria de sempre, nós vamos iniciar o estudo da manhã, rogando as bênçãos do alto, agradecendo a todos os presentes, os amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC. Bom dia, Júlio. Bom dia, Beto. Bom dia, Denise. Nós vamos hoje retomar o estudo do capítulo 6 do Apocalipse de João Evangelista, o vidente de Patmos, à luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 6. Se você estiver de acordo, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9, para que a gente possa abrir o novo selo, que é, na verdade, o quinto selo. Lembrando que na última semana nós concluímos a questão do cavalo amarelo. Trabalhamos o cavalo branco, o vermelho, o amarelo, o preto, enfim. Então, para que a gente possa começar numa dinâmica, a gente faz a leitura a partir do versículo 9. Deus vai nos abençoar aqui hoje. Sem óculos, vamos precisar da lente de aumento espiritual aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito: repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Vamos ficar por aqui. Eu gostaria da gente trabalhar hoje com a interpretação, como nós costumamos a tratar carinhosamente, fazendo uma interpretação do miudinho desse versículo 9. Pode ser assim, Júlio, hoje? Pode. Para a gente dar uma dinâmica assim, de sorte que a gente possa trabalhar até de uma maneira mais participativa. Então, eu vou reler o versículo 9, tá? E vou chamar para o Júlio trabalhar aspectos do resumo que ele fez ali rapidinho, da abordagem que o Honório fez em janeiro do ano de 2001. E aí a gente, como diz o outro, a gente solta o carro, tá bom? E havendo aberto o quinto selo, só vou dar uma dica, ao número 5 aqui, nos chamando a atenção. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E havendo aberto o quinto selo, a palavra está com o Júlio. Muito bem, esse quinto selo, o Carlos Alberto já deu aí uma dica do número 5. O número 5 é o símbolo do homem, o símbolo da religiosidade. Nós temos, por exemplo, o homem formado com seus 5 sentidos. Os 5 sentidos a serem acionados para a implementação do que nós estamos buscando aprender do Evangelho à luz do Espiritismo.
o que nos remete também ao quinto dia da criação do mundo, em Gênesis. Vamos observar que o homem foi formado no quinto e no sexto dias, simbolizando aí os trabalhos da evolução, da lenta evolução do princípio inteligente nos reinos anteriores ao reino humano, para que no reino humano todos os componentes possam ser acionados quando a razão vai se abrindo para escolhas que o discernimento correto aponta. Então nós vemos aí o símbolo do quinto selo. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Então o homem pronto, o homem formado, sua razão desenvolvida e a razão iluminada, como é o nosso estágio atual, ele vai ver, identificar corretamente o que precisa ser feito. Então nós vemos aqui que ele, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Debaixo do altar é o sistema ainda do religioso tradicional que se encontra posicionado debaixo do altar, mas aguardando as determinações de quem está no altar. Quando a nossa proposta, a proposta do Cristo, é uma proposta libertadora que nos transfere a autonomia da ação para que a gente então possa ser um participante ativo, colaborador ativo, edificando assim o próprio altar do coração. Porque o altar, segundo a diretriz divina, ele representa dinamismo, operação, vivência, até para que o mundo possa se transformar adequadamente com base em novas propostas edificantes que partem em operação constante dos nossos corações. Porque senão nós vamos permanecer, nós adeptos da terceira revelação e do Consolador prometido por Jesus, vamos permanecer no mesmo sistema religioso tradicional, cuja base é a adoração improdutiva, uma adoração simplesmente feita nos templos, que isso não é mais cabível nos tempos atuais, mesmo porque nós vamos observar que Jesus estava em operação constante em meio aos sofredores, em meio à humanidade, nos transferindo para nós o que é importante realizar. Então, debaixo do altar é aquele que se encontra ainda em repouso na fé, na crença, mas sem ação. E a tônica nossa, ela é apresentada no final do versículo, quando nós vamos encontrar assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então nós temos aí uma indicativa dupla de amor. Amor pela palavra e amor pela ação. Então nós vamos lembrar, por exemplo, de Jesus no seu Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que vai nos dizer assim, categoricamente: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a palavra assume uma outra dimensão, que é a dimensão de mandamento. Porque Jesus é o guia, modelo, governador da terra, o Espírito que coordena a nossa evolução. Então precisamos desenvolver amor à palavra, nos afeiçoarmos à palavra, ao ensinamento, e demonstrar esse amor, essa afeição à palavra, no nosso caso de espíritas, pelo estudo constante, pela dedicação ao aprendizado, a fidelidade, a proposta que nos é apresentada. E
amor, afeição também pela vivência, para que venhamos a nos libertar das amarras que nos prendem à retaguarda ainda instintiva, das paixões, dos planos da evolução, que caracteriza o materialismo crasso dos tempos atuais. Como vamos nos libertar desse materialismo crasso, que é o apego aos bens materiais de forma muito definitiva, que todos temos apresentado, se nós não amarmos o ensinamento, a palavra, consequentemente, amarmos a aplicação no dia a dia, que é aplicar a perseverança e a fidelidade, para que nós possamos, então, nos descolar dessas amarras materialistas e consolidar as ligações superiores com os planos do amor e operação que Jesus aponta. Certo, meu caro amigo? Tem nada errado. Errado é quem fala que está errado. Tô brincando. Mas é isso aí, Júlio. A gente tem várias linhas aqui que nós podemos seguir nessa interpretação. Me chama a atenção o fato do número 5 aqui. Ele, na verdade, ele é o número que antecede o número 6. O número 6 no Apocalipse, ele tem o seu aspecto, como todos os números, o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Espírito, geramos pensamentos, sentimentos, que na verdade vão repercutir como vibrações, e estas vibrações é que caracterizam o que efetivamente foi dimanado pelo Espírito. Positivo ou negativo, não tem meio termo. Certo? Certo. Então, em tudo na vida nós vamos ter a dualidade. Ação, reação. Dia, noite. Homem, mulher. Feminino, masculino. Certo? Isso é só para a gente lembrar algumas questões já trabalhadas aqui. Então, o número 6 é o número do desafio. O 6º dia antecede o 7º, que é o descanso. Estamos caminhando numa semana. Estão de acordo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O processo das conquistas, ou seja, todo o processo de princípio, meio e fim, ele vai se consolidar no número 7. O 7 representa a espiral evolutiva. Subida, descida. Sobe aprendendo, desce apreendendo. Sobe em busca da informação, desce para a realização. A realização é que vai definir para nós o ponto de fixação. Você não fixa só informado. A informação, ela chega para nos incomodar, desde que ela seja nova. Porque se for uma informação já conhecida, eu já sei, não me afeta não. Está de acordo com o raciocínio? Então, a doutrina espírita para nós hoje, nos seus aspectos de novidade, ela nos incomoda. Certo. Nos incomoda. Tem que incomodar, senão não está tendo repercussão. Ela não está tendo repercussão. Né? Mas assim, aquele aspecto que me felicita na doutrina espírita, significa que ele já está em fase de realização. Vamos dizer, consolidado, porque o consolidado aqui, ele pode caracterizar-se por um ego vaidoso. Sim. Quando você fala assim, estou bem, calma. Vai de leve. Estou bem, Senhor Jesus, muito obrigado. Mas Senhor, me prepare para a novidade. Ficou claro aí?
O Honório Abreu costumava dizer: em tempo de paz, se prepare que advém a guerra. Que vai chegar um momento complexo aqui para nós. Converter-se e tornar-se. É converter e tornar-se. Aí você está citando o capítulo 18 de Mateus no seu versículo 2 e 3 ali. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes, não podereis entrar no reino dos céus. Converterdes no 5º dia e tornardes no 6º dia. Didaticamente podemos dizer assim? Pode. Até chegar no 7º. Mas o interessante, eu estou com uma certa limitação técnica aqui hoje, mas eu vou arriscar. Me dá o pincel, filha. Você esconde ele, né? Para não fazer arte. É muita cor. Vamos pensar uma coisa. Isso aqui eu vou pôr na superfície, só para a gente ter uma ideia. Tá? Dá licença, Florzinha. Então vamos pensar, nós estamos num processo da caminhada evolutiva. Ai. Será que eu vou dar conta? Eu vou colocar aqui o marco 0. Esse aqui é o marco 0, tá bom? Então aqui na caminhada, eu vou colocar aqui -1, -2, -3, -4, -5, -6. Certinho? E aqui eu vou dar o número 1 positivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que interessante como que se dá a evolução. Vamos imaginar que aqui é um processo que está começando a se abrir. Lembra que eu falei de subida e de descida? Então nós vamos subir no número 1 aqui, e aqui em cima eu vou colocar como ponto de referência Deus, o perfeito. Que aqui eu vou ter que colocar uma polaridade diferenciada para definir a completude. Então aqui nós temos a unidade divina. Então no momento em que eu abro para buscar a informação, porque a informação ela chega para você, mas se você não abrir, você não vai, na verdade, perceber essa informação. Então a subida aqui é a subida em busca da informação. Mas quando a gente chega num ponto possível da subida, nós vamos ter que começar a descer. Certo? A descida, na verdade, ela vai ter um misto de nos julgar no estágio anterior, que é o -1, certo? Porque nós temos que ir lá atrás, buscar o elemento que você já trazia. Então você vai buscando a realização a partir do estágio de trás, aquele que antecede. E assim a evolução se dá. Faz de conta que depois de fechado o ciclo do aprendizado aqui, do 1 positivo, do 1 negativo, a vida começa a me chamar para outro lance, para o outro estágio. Naturalmente eu vou abrir para o estágio 2, para fazer a mesma subida e para retornar no processo da repetição do estágio 1, mas já com proximidade para lidar com o estágio anterior, que é o -2. Não se preocupe. Eu ainda vou dizer o seguinte, que para cá nós vamos falar de futuro. Futuro. E para cá, o passado. Certinho? Então, quando os espíritos falam que nós relembramos o passado, essa reminiscência ela se dá num processo natural, que não é provocado de fora para dentro. Ele brota de dentro para fora a partir do movimento em que você faz na direção do futuro, que abre possibilidade de você adquirir elementos que vão te favorecer para que você volte lá atrás. Como é que isso acontece? É fácil. Estou sentado com o Júlio aqui. Estão fazendo isso tudo junto.
A cada momento que eu olho para o Júlio e falo assim, ô Júlio, o que você acha de fazer isso, isso, isso? Nós estamos tentando caminhar para cá, certo? Na direção do progresso. Mas quando eu olho para o Júlio, eu falo assim, mas para mim falar com o Júlio, eu vou ter que ir por aqui, assim, colar, tem que dizer que a camisa dele tá bonitinha. Tomar cuidado com o melindre. Tem que tomar cuidado com o melindre. O melindral. Daqui a pouco eu falo assim, não, mas, pô, acredita. Aí eu tenho que dar startar um processo assim de estímulo. E aí, naturalmente, a cada movimento haverá uma reação. E essa reação também vai provocar uma análise minha da reação e uma resposta. Então é recolher, semear, o tempo todo. E naturalmente vai vir um componente social, relacional, que é a oportunidade de nós dois também voltar no passado, no que remonta ao que nós fizemos juntos. Faz tempo, hein, senhor? Oi? Faz tempo, hein? Faz tempo. Nós vamos lá buscar lá em Roma uma experiência em dupla. Aí, começou a entregar, hein? Que vai... Porque Roma... Gente, vocês não ficam pensando que eu estou falando que eu e ele vivemos lá em Roma, não. É porque eu quero chamar Roma... Eu gosto de Roma porque a palavra Roma me remete de trás para frente ao amor. Ao amor. Então nós temos Roma que projeta o futuro e Roma que nos faz, que traz o encantamento do amor. Porque o amor é que te impulsiona. Então se eu vou em Roma para lembrar de César, naturalmente eu vou em Roma e me depararei com Jesus. Foi porque lá, no Império Romano, é que aconteceu a história do Evangelho. Ficou claro? A dizer o seguinte, aonde o amor opera? Na treva. Na treva. A partir do momento que eu vou falar que Roma é treva. Porque Roma tem treva e Roma tem luz. Não tem? Sim. Nós não aprendemos em Roma muitas coisas. Mas em Roma nós exacerbamos em outras coisas. Porque em Roma, que é a cidadela, aguçou-se o processo da paixão. Né? A paixão tomou corpo. A paixão dominou. Por que a paixão domina? Porque desde quando? Vamos pensar nos animais. Que a gente trabalha com a conservação, preservação. Enquanto nós estivermos no básico, nós estamos aprendendo, estamos caminhando. Mas a partir do momento que eu deixo a fase animal, instintiva, para entrar na fase do prazer, o prazer é saboroso. A própria palavra diz, né? O prazer é prazer. E é no prazer é que nós vamos ter condições de trabalhar o que está sendo convidado para nós, que é lidar com as forças da alma no sentido cada vez mais sublimado, nos julgando para frente. A gente pode até agora estar falando de religião, não é? Nós podemos aqui estar tratando alguns aspectos místicos, espirituais. Mas, na verdade, se a gente tirar o místico, o espiritual, no seu sentido movimentativo, no seu contexto maravilhoso, sobrenatural, nós voltamos para o plano filosófico-científico e vamos entender que, na verdade, o amor proporciona um impulso para que a gente caminhe, mas sempre trabalhando com equilíbrio. O desequilíbrio é que traz problemas. Então não tem... Lembra que eu falei que não tem nada errado? Errado é quando há uma interpretação do erro. Um julgamento indevido quanto àquele comportamento ou com aquele sentimento. Deixa eu voltar. Então, na nossa caminhada, quando nós atingirmos... Aqui eu vou usar outra cor aqui para a gente entender. O número 6 aqui...
esse número 6 vai estar englobando todo o processo dessas etapas, ou seja, nós já caminhamos bastante. O número 6 é o testemunho final para chegar no 7º dia, que é o descanso. Porque, na verdade, o 7º dia, ele aqui é um ciclo que faz uma interseção com o próximo ciclo. Isso vai até o infinito. Ficou claro aí? Como? Oh, pessoal, desculpa, nós perdemos o hábito. Abre aí. Bom dia. Bom dia. Todos os passos anteriores, né? Você está no positivo, você volta no negativo, como se fosse assim, eu subo, né? E desço operacionalizando, né? Se eu faço essa operação em conformidade com o que eu aprendi na subida, eu vou ampliar para o próximo passo. Agora, no último ali, o 7, ele volta no menos 7 ou não existe o menos 7? Não, porque na verdade o 7 ele está simbolizando só a consolidação e abertura. No domingo, o 7º dia era o sábado, né? Na época de Jesus. Para nós aqui, na cristandade brasiliana, é o domingo. Então o domingo, na verdade, vamos pegar a didática do domingo, né? No domingo até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, você está ainda no domingo. Quando chega lá para as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, vai assistir o Faustão, futebol, teve o cochilo pós-almoço, isso assim. Aí a segunda começa a assombrar. Aí você já começa assim, na hora que, antigamente a gente falava assim, na hora da música do Fantástico, meu Deus, já vem a segunda brava. Aí o indivíduo já entra em depressão, a turma que está presa, que o sábado é o dia do homem. Impressionante isso que você está falando. A gente era assim. Sim, pode falar, vai lá. Pra cima. É impressionante isso, porque realmente a gente vê que a gente já melhorou um tiquinho, porque antigamente entrava o Fantástico, era um caos realmente. Né? Hoje não, hoje a gente, pelo menos eu já falo, oba, que bom, né? Tá terminando o domingo, gente, o que amanhã eu tenho que fazer? Vamos programar. Então, olha no aspecto psicológico o que você falou. Cada etapa dessa, ela na verdade, ela deve ser trabalhada tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Quando eu falo positivo, vamos pensar assim, no símbolo do trabalho. E o negativo aqui no símbolo da retenção, da reflexão. Tá? No trabalho, esse trabalho pode... Vamos lembrar de Marta e Maria que vai nos ajudar. Marta trabalhava no seu sentido positivo, com as questões imediatistas, certo? Maria trabalhava também, mas no seu sentido mais abrangente. A gente, quando faz o estudo da passagem de Marta e Maria, dá uma discussão danada, porque o pessoal fala assim, então quem que vai cuidar de casa? O povo só quer ficar bebendo na fonte de Jesus, ou quer ficar com ele, mas ninguém quer pegar. Tem espírita que é assim. Nós temos falado do nosso meio, né? Ele só quer ficar bebendo a água pura com Jesus. Mas lavar a privada ninguém quer assumir, né? Fazer palestra, beleza. Não é? Limpar o sangue, o suor, a lágrima, a sujeira, a gente pouco se candidata. Não é? Então, inclusive, o Evangelho é pródigo de ensinamentos nesse sentido. Que nós não podemos ficar só na linha da busca da informação. Lembra da informação? Nós temos que trabalhar no campo da formação. Aí o Honório trabalhava muito essa questão da informação. Eu, na próxima encarnação, vou pedir para ser destro, porque aí eu não sou sem educação, como estou sendo agora, de costas. Né? Mas se não for assim, não dá para vocês verem, porque canhoto é um problema. A informação, depois vem a formação, que é o período da descida, que é a descida, e vem um terceiro componente, que é
é a chamada, para ficar na mesma linha, transformação. Ou para alguns autores, André Luiz, um transformismo, Emmanuel, um transformismo espiritual constante. Que é a expressão visível da informação. Então eu lembro agora do Oswaldo Abreu ensinando o Evangelho. Ele dizia assim, o Espiritismo é informação para nós. O que vai dar a forma para o Espiritismo? A prática. E qual que é o papel do Evangelho? É a iluminação que transforma o tempo todo, quando o fulcro da irradiação do amor está operando, porque o Evangelho é amor operante. O Evangelho não é proposta para teólogos, embora existam as escolas, milênios com essa escolástica, inclusive no Espiritismo. Eu fui numa casa espírita, aí posso contar? Pode. Aí eu fui numa casa espírita para assistir um estudo do Evangelho. Quando eu, sem nenhum julgamento, eu falei assim, por que os espíritos me colocaram aqui? Beleza, comecei a participar e tal. Daqui a pouco eu estou vendo assim, o pessoal preocupado com as terminologias hebraicas, discutindo sobre questões da forma. Aí daqui a pouco começou a debater. Não, isso está escrito no Evangelho. Não, mas o Emmanuel fala outra coisa. Aí eu falei assim, meu Deus, me inspire aqui. O que eu vim fazer? Aí esperei. O que você acha, Casalberto? Eu falei assim, tudo certinho, mas tudo bem. Mas o que vocês pensam? O que vocês acham da gente começar a dizer assim? Nós somos o personagem aí do texto. Nós somos Jesus, nós somos o fariseu, nós somos a Marta, que eu citei, nós somos Maria. E agora nós estamos aqui conversando com Jesus. Vamos tirar Jesus agora, vamos tirar todos esses personagens e vamos tentar trabalhar o Evangelho comportamental. Aí o negócio começou a tomar sentido, porque ficou mais de 1 hora de uma discussão estéril. Então tá. Agora, vamos pensar o seguinte. Se nós somos Marta, se somos Maria, significa que que são aspectos que precisam ser trabalhados. Porque eles estão em nós como germen. Fazem parte das nossas expressões do ego, do superego, do passado, dos instintos. Então nós temos que entender isso. Aí o Evangelho passa a formar, ou melhor, aí o Espiritismo, a informação, passa a formar. Porque você já tem a informação, você já sabe de Maria, você já sabe de Marta, você já sabe de Jesus, você já sabe do encontro deles, sabe que tem um outro personagem que é o Lázaro. Então tá, então você já tem informação. A formação, agora eu vou pôr em prática Maria e Marta limpando a casa espírita, ou assistindo a palestra. Tá bom, vai que eu estou te vendo. Mas você vai formar Marta e Maria num contexto íntimo. Você tem que permitir que a sua alma expresse esse sentimento para você trabalhar, inclusive do fariseu. O fariseu, Anás, Caifás, Saulo de Tarso, defensor do judaísmo, ele está aqui. Porque assim nós fazemos com os nossos interesses. Assim nós debatemos sobre apoiados no ponto de vista. Não é verdade? Então, mas por quê? O tempo todo nessas laçadas nós estamos buscando, de acordo com a circunstância, a experiência passada. Então a informação você já tem. Eu vivi com o Júlio fazendo estratégias lá atrás. Isso para nós está claro. Nós formamos um contexto lá atrás. E chegou um tempo que nós fomos convidados para transformar o barro que nós demos forma, que se tornou uma peça, e que essa peça trouxe repercussão, e agora eu estou lidando com essa repercussão. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar no passado e quebrar as estátuas, as peças, os monumentos que nós construímos? Tem condição da gente viajar para o passado e descobrir que você fez aquilo, aquilo outro, que você foi fulano, Beltrano, viveu lá, tá? E isso vai ter importância para você? Não.
Por isso que tu esquece. Mas nós teremos a oportunidade agora, com uma nova informação, que posso até dizer que é a mesma informação. É mesmo. A mesma informação. O negócio demora. Porque outro dia eu falei isso na casa espírita. Eu disse assim: você está chegando no espiritismo agora? Aí uma pessoa levantou: tô. O que você está achando? Estou gostando. Eu falei assim: tem novidade para você? Eu falei assim: tem, só novidade que eu estou achando aqui. Mas por que você acha? Por que você está ficando tão feliz com essa novidade? É porque eu estou vendo que tem coerência. Aí eu falei assim: agora ele está chegando onde que eu quero. Ah, tem coerência? Não, tem lógica. Esse negócio de reencarnação aqui. Eu disse: não, eu acho que isso é verdade mesmo. Então eu virei para ele e falei assim: então significa o seguinte, você não está vendo novidade nenhuma. Porque o espiritismo, na verdade, não é uma doutrina que está lá fora. Você estuda o espiritismo para... Olha, o texto ajuda. Qual que é o título do livro? Da base. Deixa eu ajudar. Qual que é o livro básico da doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Aí tem espírita que fica assim: não, porque foi escrito por Jesus, o Espírito de Verdade. Aí tem lá Fênelon, não sei o quê. Aí Kardec foi codificador. Tudo bem, tá, é isso mesmo. Está no social, né? Está na história. Não, e além de tudo, o livro é dos Espíritos. Não é, o livro não é dos homens. Beleza. Então tá. Aí eu pergunto assim, pergunta 23. Qual que é a pergunta 23 do livro dos Espíritos? Aí o indivíduo responde: o que é o Espírito? Aí responde tecnicamente, brilhantemente: é o princípio inteligente do universo. Fantástico. Aí eu devolvo a pergunta. E a pergunta 76? Quem são os Espíritos? Lembra da resposta? São seres inteligentes que povoam o universo, estão em toda parte. Campeão, doutorado em Espiritismo. Cara, tu tá só aqui ainda no plano da informação. Começa a trabalhar a formação. Ou qual formação? Começa a entender isso na prática, não interpretativo e de sentimento, que na verdade, o que é o espírito? É você. Então você tem que começar a trabalhar assim: o que é o espírito? Sou eu. Quem são os espíritos? Somos nós que ocupamos, que estamos trabalhando no universo. O espiritismo começa a sair lá de fora e você começa a ficar agente. Quem é o Espírito de Verdade? O Paulo Neto tem um livro: O Espírito de Verdade é Jesus. Fantástico. Quem que compõe o Espírito de Verdade? É João, Santo Agostinho, Fênelon. Quem ocupa a equipe de Jesus? Sou eu, um dos integrantes. Vou para a panela quente agora. Até Você é membro do Espírito de Verdade. Por quê? Você está operando na renovação do planeta, com a sua transformação, com a sua mudança. Então, essa transformação, ela passa por vários níveis conceituais, comportamentais, com repercussões para o universo. Porque você está sendo agente, você estará sendo médium para representar o pensamento divino. Então, o número 5, a abertura desse selo, ele caracteriza para nós um movimento importante que está nos colocando na antessala de um momento muito extraordinário, que é o momento da consolidação do número 6. Deu lá, Júlio? Deu. Emenda, então. Essa questão toda aí é muito interessante. Nós vamos ter aí, continuando aquele nosso... Aproveitando o que você está dizendo, e continuando a nossa análise ali no Mildim, de acordo com o Mildim, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra. E
e por amor do testemunho que deram. Então esse testemunho é exatamente representa a descida do ideal. Você falou em subida, subimos aprendendo, subimos apreendendo a informação, nos maravilhamos, achamos extraordinário, mas é preciso que isso desça para ser incorporado, para ser vivenciado, porque é necessário que haja a transformação do mundo. Nós temos estudado a doutrina espírita, estudado o livro dos Espíritos, e nós, por exemplo, vamos encontrar no livro dos Espíritos a questão 918, que nós gostamos sempre de citar, que é a pergunta, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? E eles vão dizer lá para Kardec: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então os espíritos, eles não vieram à Terra nos posicionar no plano da contemplação inoperante, beatífica, maravilhosa do cenário espiritual. Eles vieram nos derrubar para a terra, nos julgar no solo, porque eu preciso demonstrar os indícios da minha transformação moral no plano aplicativo do dia a dia, expressando por meus atos. Porque só a minha transformação, só a minha vivência plena, vai positivar no mundo o que Allan Kardec, o que os espíritos responderam para Allan Kardec na questão 914. Nós já estudamos aqui na 895 a questão do interesse pessoal, os indícios da inferioridade moral. E na 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Kardec perguntou. E os espíritos disseram: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, que é o que estamos fazendo aqui, estamos nos instruindo acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então a consequência lógica da instrução sobre as coisas espirituais é dar menos valor às coisas materiais. Consequência lógica. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que eu entretenho e excito. Porque todo o sistema montado no mundo, que nós mesmos viemos montando ao longo dos milênios, cujo apogeu, um dos apogeus, foi Roma, um dos apogeus da intronização do egoísmo no coração humano, resultou em todo o Império Romano e suas consequências, inclusive as consequências positivas. Então é preciso que a gente vá, a descida dos ideais chega a um ponto tal que isso se expresse numa mudança de paradigma nossa no plano social, mudança de hábitos que vai redundar na transformação das instituições humanas que mantêm o egoísmo no coração. Então eu preciso mudar a sociedade. Derrubar o templo exterior do materialismo. Outrora foi o Império Romano. Deixou marcas sensíveis e visíveis na sociedade. E nós estamos edificando hoje um mundo novo com base no que o Império Romano deixou, porque houve coisas muito positivas. Mas nós não podemos edificar agora um materialismo revisitado e repaginado, porque ao Império Romano que foi destruído,
nós edificamos o novo Império Romano místico. Então houve uma transmigração. As almas que operavam no Império Romano, propriamente dito, se transmigraram ao longo das reencarnações, edificaram o Império Romano místico. Até por isso Jesus previu que o seu ensinamento seria deturpado, previu que haveria adulterações e anunciou que a vinda do Consolador prometido, que viria fazer o quê? Nos lembrar de tudo o que ele nos dissera e reformar o que foi adulterado. Então, o trabalho do Espiritismo é um trabalho extraordinário, porque é o trabalho de reformar o que foi adulterado. E o nosso trabalho é de nos relembrar, porque nós escutamos o que Jesus disse. E assim transformar o mundo a partir da descida dos ideais. Denise, por favor. O Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí. Arnaldo Minas, sumido, voltou, Arnaldo. Reencarnou. Ele pergunta: Beto, você disse que a informação nova incomoda. Sendo a reencarnação um dogma desenvolvido em todas as épocas da humanidade, por que ainda isso nos assusta? Aí depois ele coloca em parênteses: grande e maior parte da humanidade? Porque a informação nova, ela sempre estará trazendo para nós um convite para mudança. Jesus é um eterno convite para o aprimoramento, porque ele é o Filho do Homem. Qual é o símbolo do Filho do Homem? Que tantas vezes ele se refere no Evangelho. Que nós achávamos que ele era Filho de Deus, no seu sentido de unigênito, de uma forma muito especial e diferenciada. Ele, quando se diz o Filho do Homem, ele quer dizer, ele é o fruto, ele é o resultado, ele é o objetivo da humanidade. Nós vamos gestar Jesus. Por enquanto ele nos inocula, como Cristo. Como Jesus, que é diferente. Jesus, Espírito. O Cristo é a condição imanente de cada um de refletir a vontade divina. Refletir pelas suas ações, pelos seus sentimentos. Então Jesus, quanto um espírito que coordena as hostes superiores que nos ajudam na caminhada evolutiva, eles nos inoculam com seus exemplos, com seus ensinamentos. O que é inocular? É estar trazendo o que nós não temos? Não. É estar, na verdade, nos envolvendo por uma lei divina. Que nós vamos encontrar essa equação no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, num texto de Pascal. Ele fala para nós sobre a importância da colaboração divina na nossa trajetória. Aprendeu? Vamos operar. Informado, formado, transformado. Nessa tríade aqui, nessa trilogia. No processo da transformação do indivíduo, ele faz luz. Na formação, ele não faz luz. Vamos ver se vocês vão pegar. Questão da educação no Livro dos Espíritos, 620... Não, qual que é? 625? Qual a questão? A da educação. Me fugiu agora. 685? Não. 685. Não, acha aí. Hoje está difícil aqui pro meu lado. Vocês desculpem.
Acho que é 685 mesmo. Não, 600. É que o tipo mais perfeito, Jesus. 625. E aí nós vamos ter em Jesus o modelo da transformação. Porque, na verdade, a informação, ela é um recurso que a providência divina nos oferece. A formação é a oportunidade de você colocar a informação em prática. Nós não acabamos de dizer? Agora, o evangelho é um processo de iluminação. É o evangelho que ilumina, que transforma. E quando há transformação, isso faz luz. Você não faz luz na formação. Vou te dar um ingrediente. Você citou o Pascal, eu fui lá buscar o Pascal. Vou te dar um ingrediente aqui. Você falou no 6º dia, 7º dia. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade. Ponto. Você brilhou agora. Descanso para a sociedade. O 7º dia é o dia do descanso. Que é a regeneração. Pegaram aí? Então, só vai haver descanso depois do trabalho. Qual que é a etimologia da palavra Noé? Repouso. e ele tinha 500 anos quando ele edificou a arca. 500 anos de Noé. Descanso. Isso é belíssimo. Agora, o Noé vai descansar porque o processo foi instaurado em Adão. E aí vem até chegar em Noé. Então, quando Noé, vamos dizer assim, assume um projeto, o projeto de Noé, que ficou conhecido como a construção da Arca de Noé, isso se deu num período conturbado da humanidade, Sodoma e Gomorra. Noé é o homem justo. Ele foi convidado para descansar no Senhor. Como assim? Se ele tinha que trabalhar na construção da arca. É porque o Noé representa um paradigma daquela época. Ele foi chamado pelo Senhor para sair da confusão. Vem cá, Noé. Vem formar aqui uma outra situação, porque essa aí está complicada. Deus chamou a humanidade inteira, não chamou só Noé. Mas quem ouviu foi Noé. Eu falei assim, não, esse negócio aqui de Sodoma e Gomorra aqui não está bom, não. Tem muita politicagem aqui, tem muita prostituição, tem muita corrupção. Essa terra aqui é muito árida para ter lava-jato, não é? Muita complicação para todo lado. Senhor, eu quero sair dessa confusão. O Senhor estava chamando. O Pascal dá a fórmula aqui. Vamos fazer Você quer continuar? Só mais um ingrediente. Ele está falando da modelo e guia. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Pergunta ele. Aí Kardec, em destaque, diz assim. Kardec destacou a seguinte frase. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Mensagem de Pascal, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Mensagem pequena, só tem 4 parágrafos. Então nós estamos discutindo aqui, conversando aqui. Nós estamos conversando aqui sobre aspectos que nós já estudamos e lemos, até decoramos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E a caridade, porque quando Noé edificou a arca, Noé tinha 500 anos, ou seja, o homem formado, a razão amadurecida, que é o nosso caso aqui. Nós temos a razão já iluminada com os aspectos do Espiritismo e estamos trabalhando, buscando implementar o fora da caridade não há salvação. Salvação para o egoísmo. E nos amarra e nos aprisiona nesse grande mar da iniquidade humana que vem sendo colocado à tona de forma bem visível. A cada dia um aspecto novo é retirado do fundo do oceano
e colocado à tona para ser bem visualizado por nós, porque nós que estamos já navegando nas águas remansosas que o Evangelho aponta, nós mesmos não podemos mais compactuar com esses aspectos e dar vida para eles. Então, quando nós nos deparamos com esse cenário, com esses quadros, com essas imagens, nós devemos colocar o Evangelho como contraponto nas nossas mais mínimas atitudes e ações, porque nós estamos já dentro de uma arca que Noé edificou lá atrás e nos foi transferida hoje para que nós façamos a sua condução, porque nós até já fomos velejadores lá no passado, velhos lobos do mar. Então hoje nós temos que conduzir essa arca de uma forma eficiente, né, meu caro amigo? Você quer um exemplo? Desculpa, tá, gente? Eu vou mudar o contexto aqui, porque tecnicamente não estava bom. O passado, ele é um clamor muito sério, muito importante, que nós precisamos de ouvir. Nós precisamos de prestar atenção no passado. Eu vi um vídeo do Divaldo, ele fazendo um comentário muito interessante de assuntos que a gente trabalha muito aqui. E de vez em quando a gente solta assim, o pessoal fica assim, tal. Aí outro dia um ouvinte nos procurou por causa do vídeo do Divaldo, que o Divaldo fala sobre um grupo de espíritos que viveram na época, o início ali da Inquisição espanhola, a queda de Granada, os mouros sendo expulsos, etc. E que existem espíritos que viveram aquela época numa situação e que continuam vibrando nessa mesma faixa de intolerância com relação à questão das mudanças. Aí ele toca até um aspecto interessante, porque muitos daqueles estão reencarnados na nossa sociedade e ainda debaixo do altar, que é o texto que a gente está trabalhando, o altar ainda vigora. Ou seja, estamos debaixo de crenças que, na verdade, elas são constrangedoras e que fomentaram um idealismo que é complexo você se desvincular dele. E o altar, ele não fala só de religião. Ele expressa o altar crença. E a crença pode estar no ego, não é? No seu sentido mais psicológico, na personalidade, né? A crença pode estar voltada para o campo político, para o campo bélico. Não é? Nós temos agentes na sociedade e nós vamos falar isso com muito respeito, muito respeito. Muitas vezes nós nos movimentamos sobre o fluxo irradiador de um altar elegido pela massa. Pela massa. A massa escolhe e passa a se fidelizar naquela escolha. E aí você estabelece uma moda, e essa moda tem uma repercussão, e ela envolve agrupamentos. Aí entra o aspecto, inclusive, da mediunidade, que esse versículo agora não vai nos conclamar para trabalhar a mediunidade. Então nós temos hoje uma moda na sociedade, que é a moda da tatuagem. Olha o que eu vou dizer. Com todo respeito, não tem problema nenhum você fazer tatuagem. Isso é a opção de cada um. Nós não estamos sendo intolerantes. Agora você observa bem. Vamos viajar naquela esteira do passado? Lembra que eu falei do negativo? Negativo é no sentido cronológico. Nós estamos no positivo. Eu não pus os negativos ali anteriormente. Então deixa eu ir para o quadro. Então nós temos aqui aspectos que envolvem, então, só para ficar claro a imagem, para ajudar. Então aqui é negativo. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui a questão do passado. Questão do passado. Ficou claro? Então, na verdade, é o seguinte.
Nós estamos tentando caminhar aqui na objetivação de um processo de transformação à luz da doutrina e do Evangelho, certo? Só que a cada momento em que eu estou subindo em busca de um elemento para operar, conforme a gente disse, nós temos ciclos aqui menores que, na verdade, eles enfeixam um aprendizado momentâneo. Você sobe, você desce, você vai fixando. Você vai fixando em si mesmo. Mas essa fixação ela tem a ver, então, com uma ressonância de um processo mais amplo que envolve o passado. Então são ciclos, microciclos, que, na verdade, nos mostram que nós estamos dentro de um contexto muito amplo, que é o contexto universal. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui como encarnados. Nós temos aqui várias dimensões espirituais vinculadas a esse trabalho. Que, em tese, o espaço é o mesmo. Em tese. Tá bom? O espaço é o mesmo. Mas a dimensão é diferente. Então, nós temos aqui espíritos que estão sentados aqui na cadeirinha conosco, como alunos, como nós. Estamos aqui em busca da informação. Uma nova informação. Certo? Mas nós temos espíritos aqui que já dominam essa informação, porque esses espíritos já pegaram essa informação, já aplicam essa informação, já formaram um caractere. A educação é 685. 685. O que é educação? A arte de formar os caracteres. Kardec era pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Educação é formação de novos hábitos, instaurando caracteres. Certo? Aí fica todo mundo falando, o que vai mudar o mundo é a educação. Certinho, é isso mesmo, está todo mundo certo. Só que o Kardec destrincha o texto dizendo assim, não estamos nos referindo à educação livresca. Uhum. Embora possa ser um ramo. Estamos falando da educação que é a mudança de hábito para mudar o indivíduo com vistas ao futuro. Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo. Ele estava dizendo, põe em prática. Paulo de Tarso, Vicente de Paulo, Agostinho, lá no Evangelho trabalham isso aí o tempo todo. O Pascal acabou de dizer para nós, nós vamos vencer o egoísmo pela prática do bem. Então, o que é o egoísmo? Vamos rapidinho. Por que nós temos expressões egóicas? Porque o egoísmo, na essência, ele não é mau. Já pararam para pensar nisso? Está lá no Evangelho segundo o Espírito. A gente não estuda direito. Mas essa é a questão 907 também do Livro dos Espíritos. A gente não estuda direito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o egoísmo, na verdade, aí já é questão 907 e comentários das demais. Uhum. O egoísmo, na verdade, é uma manifestação impulsionada por um instinto chamado conservação. Como assim, Casalberto? Olha, eu estou sentado aqui, estou trabalhando, certo? Aí, daqui a pouco, a Denise vai me causar um problema aqui que vai interromper o trabalho. Naturalmente, eu vou reagir, dizendo assim, você está atrapalhando o meu trabalho, certo? Estou trabalhando. Aí, a Denise passa a fazer isso sistematicamente. Sistematicamente, eu vou reagir para proteger o meu trabalho. E aí, sem perceber, eu fecho o circuito ali daquele ciclo de preservação agora e começo a operar com resistência a Denise. Tipo assim, não estou nem aí. Ela nem existe para mim, porque ela vai me causar um problema, certo? Aí, na verdade, eu passo a operar me preservando, mas sem o alcance que o orgulho não me dá condição de operar, de sorte que, se ela está fazendo isso, ela poderia
ao invés de ter da minha parte uma resistência, um ato violento, seja ele qual nível que for, ela é uma irmã de caminhada. E como irmã de caminhada, ao invés de eu ficar resistindo ao que ela está me propondo, num ato egóico, Jesus diz assim, transcenda isso. Transcenda isso. É bom ajudar os outros. Então o que é o altruísmo? Eu me preservo porque ela está agindo indevidamente. Mas eu não vou fechar o circuito. Aliás, eu vou fechar o circuito. Deixa eu complicar. Como dizia o Cafunga, né? Se a gente pode complicar, para que simplificar? No Brasil é assim. O indivíduo pode fazer uma rua assim, não, mas ele faz uma rua assim, porque aí dá muita obra, muito dinheiro, aí depois destrói tudo para fazer uma rua assim. Então, aqui no Brasil é por aí. Então, eu sou brasileiro, eu vou complicar. Então, na verdade, o que acontece? Ela faz, eu reajo, vou me preservar. E essa preservação na qual eu vou fechar um circuito, quando eu estiver gravitando apenas em torno do meu interesse, isso vai me causar desgaste. Isso vai me causar transtorno, desequilíbrio. Qual que é a razão do desequilíbrio? Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Que eu achei Allan Kardec no livro A Gênese, comentando esse texto do Paulo de Tarso, lá nos fundamentos da doutrina espírita. Extraordinário, doutrina espírita, você acha, aqui está aqui, está aqui, está aqui, coerência o tempo todo. Kardec diz assim, apoiado em Paulo, que o objetivo do espírito é gravitar em torno da unidade divina. Esse périplo, essa jornada, ela atrai e ela repulsa também, né? Tem o pulso e o repulso, né? O fluxo e o refluxo, melhor dizendo. Porque isso se caracteriza sentimento, pensamento. Você está gravitando, mas você está sentindo, você está pensando. E você gravita em torno da unidade divina quando ages com justiça, com amor e com a ciência. Olha que extraordinário. Ou seja, se você operar apenas no circuito fechado, você deixa de gravitar em torno do amor. Isso vai te causar descompensação, dor, queda. Aí, porque eu estou vibrando apenas na minha faixa pessoal, eu deixo de receber o convite para modificação. Pega aí. Não, fulano só pensa nele mesmo, é egoísta. Mas a gente não sabe o cerne do problema. Porque o egoísmo, ele não pode ser tratado apenas com a pessoa é egoísta. Não. Ela expressa egoísmo por preservação e porque ela se sentiu tão acuada que ela criou um sistema tão complexo naquele assunto. Porque em outro assunto ela não é egoísta. Captaram aí? Pegou aí? O estudo não é só sobre egoísmo, não. É sobre a falta de humildade. É sobre a falta de humildade em reconhecer. Pode deixar. Em reconhecer a necessidade de abrir o coração. E se você não abre o coração, você vai sofrer. Então eu comecei a falar do indivíduo que está na moda agora fazer tatuagem. Por que ele está fazendo a tatuagem? O jovem chega para os pais e fala assim, pai, eu quero fazer tatuagem. Aí o papai vira e fala assim, meu filho, tão bonitinho, que hora que você quer? Vamos lá, vamos fazer. Tem outros que falam assim, livre-arbítrio com 18 anos. Né? Tem outros que... Ele está tão... isso passa batido. Tem outros que nem perguntam, vai lá fazer a tatuagem. Não tem umas coisas assim? Eu estou falando dos jovens, tá bom? Porque tem muito jovem de 78 que está fazendo tatuagem também. Né? Mas por que você está fazendo tatuagem? Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Tem uma companheira que fez uma tatuagem com um dizer do Evangelho. E me bateu uma foto, um selfie. Me mandou, Carlos Alberto, olha o que eu tatuei. Eu falei assim, que bonitinho. Uma necessidade de implementar uma marca, certo? Ok. Mas vai chegar-se a um tempo
que, na verdade, nós precisamos de entender que o negócio não é marcar. O negócio é irradiar. Os sinais, né, do progresso. O sinal do progresso não está aqui. O sinal do progresso se dá no movimento de fora para dentro. Agora, tatuar para mostrar o corpo, aí já entra uma outra questão a ser repensada, refletida pela pessoa. Agora, existem tatuagens que, na verdade, estão levando o indivíduo lá para aquelas faixas do passado. Por exemplo, quando ele viveu como um lobo do mar. Ele era um pirata. Um pirata todo tatuado. Ou quando ele viveu uma experiência em que isso era comum naquele povo. Então a tatuagem, ela pode estar dizendo muito mais que ele está vivendo, ou que ele está entrando numa faixa de uma vivência pregressa que ele desconhece. E para não dizer que quando eu faço uma tatuagem, eu posso estar me colocando sem saber numa viagem no tempo. E viajar no tempo traz responsabilidade, porque eu vou atrair os meus comparsas do passado. Casalberto, o que você tem a ver falar com tatuagem? Gente, deve ter um monte de pessoas. Sinais, né? Deve ter muitas pessoas que têm tatuagem assistindo o estudo. Pelo amor dos meus filhinhos, por favor, me entendam como uma pessoa muito necessitada. Façam prece por mim. Para nós. Por favor, me perdoem. Eu sou alguém que tem uma tarefa muito marcante. Mas eu estou trabalhando aqui aspectos para a gente refletir. Porque a tatuagem apenas... Agora eu vou esquecer tatuagem, tá bom? Esquecer tatuagem, porque daqui a pouco vai alguém até falar que tem um apóstolo de Jesus que tinha uma tatuagem. Tá bom? A gente justifica uma série de coisas. Existem depoimentos do mundo espiritual inferior com espíritos que são tatuados da cabeça ao pé, em regiões dragonizadas. Eu tenho um médium que eu conheço que fez uma tatuagem quando estava num momento de conturbação, fez uma tatuagem, ele estava em transe, num processo complexo da juventude, e fez uma tatuagem que isto é motivo de sofrimento, e ela faz de tudo para tirar essa tatuagem, porque a tatuagem é uma tatuagem de um dragão, e ela não sabia, essa pessoa, que depois que ela viu a tatuagem no corpo, que ela estava em transe, ela não se recorda de como que foi feito o processo. Quando ela viu a cena, na mesma hora abriu os painéis de pesadelos que ela tinha com aquela imagem. Então foi uma tatuagem que foi esculpida por indução magnética do obsessor dela, que criou um problema psicológico. Então eu não estou falando da marca da pele, posso ser claro? Que isso não é minha matéria e eu respeito. Eu tenho amigos que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso. É o ganha-pão deles. Eles me perguntam sobre o que eu acho. Eu falo assim, trabalha, cara, faz a sua parte, conquista o leite do seu menino. Não tem nada errado no universo. Errado é quem diz que está errado. O nosso papel aqui é de criar uma reflexão que tem a ver em outras coisas que acontecem na nossa vida, que nos vinculam com um chamado altar, que é o texto. Aqueles que estão debaixo de crenças pregressas, de ideais que a gente não consegue abrir mão, entendeu, Vânia? Nós, como espíritas, vamos puxar para o nosso campo agora, temos muitos líderes espíritas que nós somos idealistas, nós só mudamos a roupagem, porque o ideal é o mesmo. Ontem o ideal era para defender Roma, hoje o ideal é para defender o Evangelho. Só que quando defendemos o Evangelho, nós usamos as mesmas armas que eu usava em Roma. Está errado? Agora, a força que eu usava em Roma, esta sim, é a que eu tenho, é a que eu posso e é a que eu vou usar. Então é a força do ideal e não a força para aplicar o ideal. Ficou claro? A força para aplicar o ideal é o seguinte... tem que ser assim, se não for assim, vai embora. Isso é a força para aplicar.
Não, a força que me traz aqui. E a mesma força que, se ela tiver aqui na técnica com comportamento que não está adequado, é a força para dizer, na hora certa, o que você acha? Já pensou de uma outra maneira? É a mesma força. Ficou claro isso? Então, nós temos uma responsabilidade aqui, porque o texto está dizendo assim, e havendo aberto o 5º selo, lê para mim, que eu estou sem óculos. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui, agora a gente trabalha um aspecto positivo. Aqueles que estão debaixo do altar, que foram mortos por causa da palavra de Deus. Né? Ou seja, nós podemos falar dos mártires, mas tem uma ideia que ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser trabalhada. Eu vou até buscar a ajuda da técnica. Altar fica onde? Onde nós vamos achar altar, gente? Num templo. Não é isso? Então a gente está o tempo todo falando de altar, mas nós estamos falando do templo. Então o templo simboliza a casa de Deus. O templo para nós hoje já trabalha, já dá a reflexão da ideia do templo íntimo. Certo? Tudo bem. Então o indivíduo vai para o templo, para a igreja, mas na verdade aquela construção de pedra estará refletindo a necessidade dele de construir o templo íntimo, que ele acaba por construir sem saber. A fé dele, a disciplina com a religião. Eu convivo com pessoas que são radicais com a religião. Radicais. Fechada com a religião e nada tira os seus compromissos. E o comportamento. Aí a gente fica assim, e sofrem pelo exagero. Porque todo fanatismo, que acaba se tornando uma disciplina exagerada, ele instaura o fanatismo. E o sofrimento é complexo. Eu conheço casos que o indivíduo perde a família por causa do radicalismo. Eu conheço casos de pais que, porque o filho casou com uma pessoa de outra religião, o pai não foi no casamento. Não conversa com o filho porque ele mudou. Isso aqui no Brasil, viu, gente? Eu não estou falando das religiões radicais que a gente encontra em outras partes do mundo, que o indivíduo é capaz até de matar, de tirar a vida por causa de religião. Mas, ou seja, é importante a gente verificar que o altar, ele simboliza a ideia, a proposta. Porque o altar é o lugar mais sagrado lá no templo, não é assim? É de lá que o sacerdote ministra a Eucaristia, os sacramentos, né? A celebração é do altar. A definir aspectos do respeito. Então, o adepto à religião, lá, ele se comporta, ele diante do altar, ele reverencia. As pessoas chegam, ajoelham. O indivíduo passa em frente a uma igreja, ele já se remonta ao altar. O católico faz o sinal da cruz de frente para a igreja, que na verdade é todo o arcabouço protetor do altar. Aí nós vamos lá para o templo de Salomão. Não é? Como é que chama a casa superior, que só entra o sacerdote? É o Santo dos Santos. O Santo dos Santos. É o espaço que só entra uma vez por ano o sacerdote, né? o que ocupa o grau máximo. As outras pessoas não têm acesso a esse espaço. Olha para vocês verem. Então lá no Templo de Salomão tem um lugar que fica só o povo. Tem um lugar que fica os publicanos. E aí vai. Tem o lugar das mulheres. O lugar dos homens. Não é? Enfim. Então a gente observa como que na sociedade a gente
tem esses reflexos até hoje, né? Mas, caminhando lá para dentro, eu estou caminhando com vocês dentro de um templo, tá? Estou tentando aqui. Então, quando a gente chega lá no altar, a nossa postura é de respeitar. E aqui é a palavra de Deus que é ministrada por aquele considerado como o representante mais preparado. É o sacerdote da comunidade, da igreja. Deu aí? Bom, no Espiritismo, nenhuma dessas reflexões funcionam na nossa prática, porque aqui não tem altar, a gente tem um lugar aqui que é o púlpito, que é onde que fica concentrado o foco para se irradiar um pensamento, nada mais do que isso. O indivíduo fala, vou entrar lá na sala de passe. Aí ele até muda a forma de respirar. Eu falei assim, para com isso, meu filho. Para de bobagem. Tem gente que entra aqui como está acostumado, olha para o coordenador e... Não, eu tenho que chegar perto dele, para ver se ele me abençoa. Isso em espiritismo não existe. Embora sacerdotes, membros do colégio de cardeais, né, ocupantes da cúpula religiosa de outras religiões, no centro espírita queremos manter esse status quo. Isso não é espiritismo. Espiritismo veio para o povo, dialogar com o povo na simplicidade. Então não pode ter nada disso. Porque a pessoa mais simples que frequenta o centro espírita, ela é um irmão. E ela está sendo acolhida que nemzinho, como a gente fala na roça. Que nemzinho o outro, seja ele quem for. O altar, então, ele representa a proposta, que pode ser, nesse caso aqui, trabalhada no seu sentido positivo e negativo. Essa parte ficou clara? Nós podemos ter o altar das coisas complicadas do mundo e estarmos debaixo dele, seguindo a cartilha do que está errado. O que a sociedade define, está lá, turma. Faz direitinho. E tem outra coisa, viu, Cláudia? Se não se comportar conforme, o grupo tira. Aí existe, então, a necessidade da inserção social. E a gente faz isso por orgulho. Eu preciso de sustentar a minha personalidade. Eu tenho que ser membro. Eu não abro mão de ser membro. Isso é orgulho. Não é? Agora, o egoísmo se instaura no comportamento. Por quê? Eu me sinto acuado, porque se eu não me ajustar, eu vou ser repreendido. Então, para mim poder manter esse orgulho, essa imagem, eu vou ser egóico tanto quanto ele. De vez em quando eu dou uma sílabazinha de solidariedade, eu digo que eu sou gente boa, que eu estou ali, conta comigo, juntos e misturados. Não é a linguagem popular? Tamo junto! Tamo junto. Uhum. Até na hora da adversidade, meu amigo, que vier testar realmente, é que nós vamos ver se estamos juntos. E só está junto quem ama, quem tem compromisso espiritual. Na sociedade, nós temos compromisso. Na verdade, não é com a sociedade, nós temos compromisso em manter o nosso orgulho, a nossa persona, e por isso somos egoístas, disputamos, somos interesseiros. Tudo essa essência do que eu estou falando, vocês vão encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudem, busquem as equações dos textos. Lázaro, Pascal e Fénelon, muito bem lembrado. E Emmanuel também. Com o texto o egoísmo, que Emmanuel é o item 11, participa da codificação em desdobramento, porque Emmanuel estava reencarnado no Brasil naquela época. Um dia eu conto. Então, amigos, vamos pensar uma coisa. Aqueles que estão debaixo do altar estão ainda
vamos dizer assim, sobre o influxo da proposta desse altar. No campo da positividade, da mesma sorte, não é? Estão sobre o influxo, estão sendo impulsionados por exemplos, pelo movimento que o altar oferece. O movimento espírita se caracteriza por estar envolvidos por esse altar, de uma proposta muito boa. Mas a grande parte do movimento espírita está ainda sobre o influxo, estão ainda debaixo do altar. O texto é o que está dizendo aqui. Debaixo. Não é para ficar debaixo. Na verdade é para estar alinhado. Para vencer a timidez. Pegaram aí? O movimento espírita ainda está debaixo do exemplo do Chico Xavier. Do Bezerra. Do Bezerra. Nós elegemos até o anjo Ismael. O povo vê e não vê. Nós estamos ainda elegendo os mitos. Em cada época o mito encarnado, a eminência. Aquele que é referência. Assim caminha a humanidade. Estou dizendo que está errado, tá bom? Quem somos nós? Mas nós precisamos de estudar o fenômeno. Precisamos de estudar o fenômeno, porque enquanto nós transferimos, na verdade, a gente vai continuar debaixo do altar. A gente precisa do sacerdote. Quer um exemplo? Qual que é a referência do movimento espírita hoje? Aliás, nas últimas décadas, né, em termos de atuação, é o Divaldo Franco. Não é verdade? É o Divaldo Franco. Certa feita ele me disse assim: ah, meu filho, como que é complexo para nós. A gente estava no ambiente aqui em Belo Horizonte, tinha gente, como fala na roça, né? A rodo. Era muita gente. E eu estava sentado do lado dele, e foi naquela época que estava aquele surto de gripe, e, enfim, foi uns 10 anos atrás. Eu esqueci agora qual que era exatamente o problema. Então, todo mundo queria abraçá-lo. Você vai para um evento desse, você vê o Divaldo, eu quero abraçar o Divaldo. É natural. Né? Ele é a referência ali é aquele que está autografando o livro, todo mundo quer o autógrafo. Isso é natural, não tem nada errado. Agora vamos nos colocar na posição dele, daquele que quer, que é objeto de desejo, de ser abraçado. A gente não pensa no outro, a gente se movimenta em torno dos nossos interesses muitas vezes. Esquece que o outro tem limites, que não é... imagine você ficar abraçando demais, as coisas não são bem assim. Né? Então, mas existia, como existe nesses eventos, um percentual muito grande de pessoas que estão desesperadas, passando por problemas gravíssimos, em todos os setores, e que pensam que estar do lado de Divaldo vai mudar a vida deles. Que abraçar o Chico Xavier significa alcançar a cura. Estar do lado de um médium significa que esse médium vai trazer uma baita revelação que vai mudar, que vai trazer oportunidades. E não é assim que funciona a vida. Agora, o estudante do Espiritismo, e esse é o projeto Apocalipse, é nós tirarmos o véu, porque nós estamos no 5º selo. Cada selo são facetas que vão sendo abertas para a gente entender a próxima etapa. Por isso é que quando você caminha, você está lá no 5º selo, não tem jeito de você voltar para o primeiro, a não ser voltar no ciclo de trabalho, de movimento e de repetição. Você bebeu água limpa, você não consegue beber mais a água barrenta. Agora você volta lá para beber água barrenta, porque tem alguém que não conhece água limpa, ele bebe água barrenta. Aí você, por humildade, por renúncia, aí você se mortifica. A alma dos que estão mortos debaixo do altar. É o processo de mortificação.
Mortificação por adesão, por escolha. Eu me mortifico. Eu me mortifico para que o evangelho se faça. Nós não nos engrandecemos na nossa vaidade, não podemos mais. Nós devemos nos engrandecer no Senhor, mostrando as nossas fragilidades. Na sociedade a gente quer posar muitas vezes de santo, de perfeito. Isso é uma grande bobagem. Por que não revelar as mazelas? Tudo bem que devemos ser cuidadosos, mas hipócritas? Para quê? Alimentando contradição? Bobagem. O Júlio me convidou, pela experiência que ele teve, e eu segui o conselho dele. Ontem eu fui ao cinema, fui levar minha mãe, Dia das Mães. Ela se sentiu no céu, porque ela falou assim, meu filho está doente. Mas eu arrumei um tempo, fui levar ela para assistir Paulo, o Apóstolo de Cristo. Muito obrigado pela dica, Júlio. O filme singelo, mas de muita sensibilidade. O diretor foi muito feliz, principalmente porque apresentou Paulo como uma referência psicológica, uma autoridade espiritual, e é um Paulo em final de vida. E é um Paulo se apresentando o tempo todo como um servidor dos menores. E ele era referência. Ele era referência para a comunidade. E eles esperavam dele orientação porque eles tinham que fazer. Se eles tinham que sair de Roma, se eles tinham que permanecer em Roma por conta das perseguições de Nero. E o Paulo fala para Lucas, diga para eles que eles sigam a voz do coração. Não, Lucas disse, mas eles querem que o Senhor fale alguma coisa. Ele falou assim, eu não tenho nada a dizer. Eles sigam Jesus. Porque Jesus não exige o que a gente não pode dar. Isso é de um ensinamento, isso é extraordinário. Então, os que se mortificaram, fizeram conscientemente, porque entendem o processo da educação. Eu termino o trabalho da manhã agradecendo a espiritualidade por tudo que nos ofereceu e que eles possam continuar nos oferecendo. E eu, se vocês me permitem, rapidamente, eu gostaria de finalizar. Segura para mim. Com uma homenagem para as mães. Um texto de Lena Gino. E esse texto é tão especial, e ela diz assim: vou dedicar então um pensamento para as mães, porque amanhã é dia das mães. Para todas as mães. Tem bicho mais estranho que mãe? Mãe é alma contraditória. É alegria no choro. É carinho na raiva. É o sim no não. Mãe é assim. Só mãe mesmo. Para ser o oposto e depois ser o contrário. E o contrário de novo. Vai ver por quê, filho? Não vem com manual de instruções. E para conduzir as crias do mundo, a gente precisa ir aprendendo dia a dia. Então ela usa o quê? A intuição. Para tentar fazer tudo direitinho. Mas como pode ser assim? Tão coerente, né, mãe? Ela diz assim: filho, você não come nada. Logo depois ela vira e fala assim: para que comer tanto, meu filho? Ah, ela vem e lamenta. E aí eu não vejo a hora desse menino crescer. Ai, meu Deus! Mas logo ela se arrepende e diz assim: ah, por que ele cresceu tão rápido?
E quando ela manda, tira essa roupa está quente demais, menino. Logo em seguida, menino, veste um casaco que você pode constipar. Esse menino dorme demais. Depois ela vem e fala assim, esse menino não descansa. Essa menina vive na rua. Aí ela vem e fala assim, filha, sai um pouco de casa, vai pegar um sol, vai se divertir. Gente, que pessoa é essa? Que jura que nunca mais, e no momento seguinte, ela promete que vai ser para sempre. E então, essa pessoa é assim mesmo, igual e diferente de tudo que a gente já viu. É a fortaleza que aguenta o tranco, só para não ver o filho chorar. É o sorriso do orgulho escondido, só para não se revelar. Mãe, dá uma canseira na gente. E às vezes tira do sério, eu sei disso. Até que um dia a gente se depara com uma ausência insuportável. É a mãe que vai embora, deixando assim um vazio enorme, escuro, um silêncio. E aí descobre que mesmo errando, ela sabia tudo desde o início. Que fez de tudo para acertar, porque criar filho não tem regra. É doação e amor, simplesmente. Então, se você tiver o privilégio de abraçar a sua, neste novo domingo de maio, agradeça, porque é um presente de verdade. Esteja certo disso. Mesmo sem manual de instrução, ela, a tua mãe, continua aí, atrapalhada, contraditória, mas com um olhar atento, querendo entender como é que você funciona, como é que filho funciona, e fazendo de tudo para você não falhar. E ela também continua nesse caminhar, silenciosa, amiga, terna, presente, mesmo quando ausente do mundo dos encarnados. Ela é de verdade um presente de Deus. Que o Senhor da vida nos abençoe, e eu desejo a todas as mães aqui presentes, as mães que estão em seus lares, desejo para aquelas que um dia acessarão esse estudo, que elas possam receber o abraço fraterno, bendito, extraordinário de Maria Santíssima, porque todas as mães são representantes do Altíssimo. Um beijo no coração, e assim nós encerramos a transmissão, o estudo desta manhã, que Deus nos brindou com tantas oportunidades. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria apenas de pedir que vocês possam voltar para os seus lares, levando uma rosa espiritual para as vossas mães, e para a geração que amanhã vão reverenciar também as mães que são vocês. Uma rosa dedicada por Amélie Gabrielle Boudet, a nossa matriarca desta casa. Muito obrigado, que assim seja.